Mateus capítulo 13, do versículo 3 ao 8, diz assim: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Estamos dando continuidade à nossa série sobre histórias e parábolas, e hoje nós vamos falar, como nós lemos o texto, sobre uma parábola do semeador. Esta é uma parábola muito conhecida e ela é relatada no Novo Testamento 3 vezes. Ela é relatada aqui em Mateus capítulo 13, também em Marcos capítulo 4 e em Lucas capítulo 13. E nós podemos usar a explicação que o próprio Jesus explicou. Ele disse a parábola, depois um pouquinho mais adiante, os discípulos perguntaram para ele: por que você fala em parábolas? A gente não está, talvez, entendendo tudo. E Jesus, então, explica exatamente o que ele quis dizer com a sua parábola, essa parábola do semeador. Essa parábola tem 3 personagens, podemos dizer assim, mas não são pessoais, mas esses 3 personagens, primeiro é o semeador, que sai a semear, e esse semeador, ele representa Cristo e ou um ganhador de almas. Lembrando que o ganhador de almas faz é representar Cristo. Ele sai e ele apresenta o Evangelho. O semeador, o ganhador de almas, o evangelizador, ele sai e ele apresenta Cristo. Então, quando fala o semeador, é Cristo. Quando ele estava na terra, ele saía semeando, ele saía espalhando o Evangelho, mas também pode ser alguém que faz esse trabalho de semear, de pregar, de espalhar o Evangelho. Em Marcos 4, e o versículo 14, diz, ele complementa, e só abrir um parênteses aqui. Quando na Bíblia nós temos vários relatos, você pode perguntar: pastor, mas que desperdício, que redundância, por que está contando a mesma coisa 2, 3, 4 vezes? Bom, não é redundante. Se você ler os relatos, eles são o mesmo relato, mas são ditos por pessoas diferentes, consequentemente pontos de vista diferentes, e um complementa o outro. Então, por exemplo, aqui nós podemos saber que o semeador, segundo Marcos 4, 14, fala que é o seguinte: o que semeia, semeia a palavra. Então, o que está sendo semeado aqui é a palavra, é o Evangelho, é a palavra de Deus. O segundo componente, o personagem, é a semente em si. E essa semente representa a palavra de Deus e ou o Evangelho. E em Lucas 8, 11 fala: esta, pois, que é Jesus explicando em Lucas 8, a parábola que ele acabou de dar, a parábola do semeador. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, o semeador semeia a palavra de Deus e ele semeia a semente que é a palavra de Deus, o Evangelho. E aí nós temos também as aves. E as aves, também de Lucas 14, explica que as aves são, diz assim: vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra. Então nós temos essas aves que se refere àquelas sementes que caem no caminho. Vieram as aves e comeram. Depois você lê e ele explica que quem comeu as aves está representando. Lembrando que uma parábola é uma tipificação, uma ilustração, é um paralelo. E naquela época era uma cultura agrícola, então as pessoas entendiam sobre semear, que as árvores vinham realmente e colhiam, comiam a semente e tal coisa. Então, ele estava usando algo que as pessoas saberiam assimilar e entender o que ele estava querendo ensinar. Então, uma grande vantagem, como eu disse antes, dessa parábola especificamente, é que nós temos Jesus explicando. Então não precisa ninguém ficar inventando muita história, porque Jesus mesmo ele explica. Agora, o âmago da questão aqui não são esses 3 personagens. Esses 3 personagens, a semente, o semeador e as aves, eles são coadjuvantes. O foco principal dessa parábola
são os 4 tipos de solos. 4 tipos de solo. Tá? E esses 4 tipos de solos justamente são o que a gente vai ver agora, entendendo que são 4 tipos de solos, todos diferentes. Tá? Mas a semente, apesar de ser várias sementes, né, ninguém sai, semeador não sai semeando uma por uma. Apesar de ser várias sementes, todas as sementes são iguais. Lembrando que a semente é o quê? É o Evangelho. É a palavra de Deus. Só tem um Evangelho, só tem uma palavra de Deus. Não existem vários Evangelhos, só tem um Evangelho. A Bíblia fala sobre falsos evangelhos, sobre falsos doutores, falsos profetas, falsos pastores. Tá? Mas a semente aqui é a verdadeira, única, perfeita palavra de Deus. Tá? 4 tipos de solo, que representa 4 pessoas, ou tipos de pessoas, mas a semente é a mesma. Então a culpa não é da semente. A falha não é na semente. O problema não é com a semente. O resultado não está ligado à semente, porque a semente é a mesma. O resultado está ligado ao solo. Tá? E é isso que nós vamos ver a partir de agora. O primeiro solo que nós vamos ver é o que cai no pé do caminho. Você fala, pastor, o que é o pé do caminho? Bom, o pé do caminho é aquela parte onde o semeador anda. Essa parte, diferente onde é lançada a semente, ela não é fofa. Onde é lançada a semente, o terreno foi arado, foi tirado as pedras, as raízes, foi tirado qualquer pedaço de árvore ou galho de árvore que tem, e o arado foi passado, a terra foi virada, então ela está fofa, ela está pronta para receber a semente. A semente vai ser jogada, e como a terra está fofa e foi virada e está limpa, ela vai até que um pouco se encaixar na terra. Né? A terra está fofa, está cheia de saliências, então a semente fica um pouquinho escondida lá dentro. Onde o semeador anda, no entanto, a terra ela é batida. Não é arada, não está fofa, pode haver pedras. Tá? Então, o que acontece, você imagina que você tem um caminho que é batido. Tá? Tem a terra boa, nós vamos ver os outros tipos de solo. Tá? Mas quando fala que cai no pé do caminho, é aquela parte do caminho que é pisado. O sol queima, endurece, aquela parte dura. Tá? E a semente ali, ela cai, ela não entra no solo. Ela não fica nas saliências. Por quê? Porque a terra não está fofa, não está arada, não está pronta. Então ela fica literalmente exposta a quê? As aves. Que é justamente o diabo e os seus agentes que vão lá e facilmente pegam aquela semente que está no pé do chão. Tá? Então o versículo 19 eu vou ler aqui, porque Mateus 13:19 é Jesus explicando o que ele falou lá em Mateus 13, 3-8. Tá? Então você pula para Mateus 3:19, tem a explicação de Jesus, que é o seguinte: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então imagine a cena, tá? O semeador está aqui, geralmente ele tinha uma bolsa pendurada ao redor do pescoço e no ombro aqui, ele metia a mão ali naquela sacola cheia de semente, ele pegava uma mãozada e fazia assim, ó. Ele jogava. Nem tudo caía no mesmo lugar. O que caía no caminho era justamente o que ele está explicando aqui. Este solo, como os demais solos, ele representa um tipo de pessoa. Esse solo em específico, ele representa quem ouve o evangelho e não entende. Ele ouve aqui, ele ouviu, mas ele não entendeu. Ele ouviu, mas não entendeu. Tá? Em 2 Coríntios 4, versículo 4, o apóstolo Paulo escreve: nos quais o Deus deste século, note que é um Deus com D minúsculo. O Deus desse século. Quem é que é o Deus desse século? É o diabo. É Satanás. Ele é o Deus desse século. Inclusive aqui é Deus com D minúsculo. Mas nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então entenda que o diabo, ele está o quê? Cegando os entendimentos. O diabo cega os entendimentos. Jesus falou que quando alguém ouve a palavra e não entendendo, você vê que estão falando esses 2 versículos sobre a mesma coisa. Então aqui na parábola, a imagem é a semente cai no pé do caminho, que é duro,
A semente fica exposta, vem as aves, que é o diabo, que é o maligno, e come e leva embora aquela semente. Tá? Leva embora a palavra. Paulo fala que o Deus desse século, o diabo, Satanás, ele segue o entendimento. Por isso que alguém nunca vai ser salvo sem a intervenção e o ministério direto do Espírito Santo. Se você pode sentar com alguém, ela pode te ouvir. Você fala do Evangelho, você explica o Evangelho, você deixa bem claro. Mas se o Espírito Santo não estiver ali, dando entendimento, abrindo os olhos espirituais daquela pessoa, não adianta você pular, dançar, rebolar, dar exemplo, contar piada, pagar a pessoa, ela não vai entender. E se ela não entender, não vai ter efeito nenhum. Vai ser como a semente que caiu no pé do caminho, que vem as aves e levam embora. Não vai ter efeito nenhum. Então, evangelização é um ato, é um ministério dependente do Espírito Santo. Mas veja bem, o Espírito Santo não vai levar ninguém a Cristo sem o semeador, sem o evangelista. E nem o evangelista, o semeador, vai levar alguém sem o Espírito Santo. Então, é uma parceria real e verdadeira que nós fazemos com Deus quando a gente sai para evangelizar. E quando alguém fala, quem já evangelizou aqui já viu isso várias vezes. Você quer aceitar Cristo? Então, você explica, todos somos pecadores, Jesus morreu por nós, o inferno, condenação, você explica tudo direitinho. A pessoa fala, agora não. Agora não. Se alguém ouve o Evangelho e entende o Evangelho, ele jamais vai dizer, agora não. Por quê, pastor? Se você entende que você está a uma batida do seu coração, você está a 1 segundo, você está a 1 passo de morrer sem Cristo, o que vale jogar um fogo eterno, e Ele lhe oferece salvação de graça, completa, terminada, sem restar nada. Pela graça sois salvos. Se você entendeu isso, como você dizer agora não? A pessoa não entendeu. Ele ouviu, mas diz aqui, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, veio o maligno e arrebata. O que houve foi isso. Ela não entendeu. E por que ela não entendeu? Porque veio o maligno e arrebatou. Ela não entendeu porque, segundo Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele não entendeu. E não compreendeu. E, consequentemente, não é salvo. Fica perdido. Aquela semente não vai para lugar nenhum. Quer dizer, vai embora com a ave. É retirada, é levada embora. Talvez a pessoa pense que é uma religião. Você quer que eu vá para a sua igreja, né? Você quer que eu entre na sua religião. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com a igreja. Religião nenhuma salva, igreja nenhuma salva, mas tem gente que acha que é isso. Você começa a falar com a pessoa, ela fala assim, eu já tenho igreja, eu já vou para a igreja, eu sou da igreja tal. Quem está falando de igreja aqui, meu querido, minha querida? Quem falou de religião, de igreja? Estamos falando de salvação. Alguém que fala isso é porque não está o quê? Entendendo o que você e eu estamos falando. Não é sobre religião, não é sobre você sair da sua igreja, vir para a minha igreja. Não é nada disso. Não é uma jogada para tentar coagir você a seguir alguém. Não existe um motivo obscuro. Eu lembro, anos atrás, evangelizando lá na Inglaterra, lembro até hoje com o irmãozinho lá, o nome dele era Jonathan Gelinger, lá da África também, de Malawi. Malawi é do outro lado da África, né, irmão? Do outro lado. Tá? Um irmão, peso de ouro, o irmão Jonathan. Irmão exemplar. Estava eu evangelizando, era outono, estava chovendo, frio danado. Chovendo não, garoando. Bate uma porta, nós precisamos falar com uma mulher que abriu lá, uma senhora que abriu. Ela falou, olha a pergunta, ela falou assim, vocês ganham o que com isso, hein? Vocês estão aqui perdendo seu tempo no frio, na chuva, para incomodar as pessoas. O que vocês ganham com isso? Aí o irmão Jonathan falou, a gente não ganha nada, a gente quer que você ganhe a salvação. Mas aquela senhora não estava entendendo por que 2 pessoas, supostamente sãs, iam dar do seu tempo, num sábado de manhã, lá era de manhã que a gente fazia, na chuva, no frio, bater na casa de pessoas estranhas,
incomodá-las. Ela não estava entendendo. Sabe por quê? Porque a semente foi arrebatada. Aquela semente caiu no caminho. A culpa não era nossa. O semeador, ele joga semente. Ele não é responsável para onde cada semente vai cair. Não é assim que funciona. Então nós temos que sair e jogar a semente. Nem toda semente vai cair no caminho. Mas algumas vão cair no caminho. Nós temos que entender. Ah, pastor, eu não vou evangelizar, porque eu já fui evangelizar 2 vezes e eu não vi ninguém salvo. Caiu tudo no caminho. Sim, e daí? Jogue mais sementes. Nem toda semente vai cair no caminho, mas algumas vão cair no caminho. E a responsabilidade nossa não é acertar o alvo, a nossa responsabilidade é estar lá e semear. Quem vai decidir o tipo do solo é a pessoa que ouve, não é o semeador. Tá? Então a pessoa não entendeu. Como eu falei agora há pouco, note que é a mesma semente. Eles ouvem com o ouvido. Nós lemos aqui no versículo 19. Eles ouvem com o ouvido, mas não creem no coração. Por quê? Porque a semente não ficou, foi levada. Então eles ouvem, mas não entendem. Não compreendem. Não entra no coração, porque ela foi levada. Tá? Então, sempre que o evangelho é pregado, o diabo se opõe. Sempre, pastor? Sempre. E não é só quando você evangeliza. Quando eu, o pastor Roberto, ou qualquer pastor, está pregando a palavra de Deus, o diabo se opõe. A nossa carne se opõe. Começamos a nos distrair. Eu desliguei a panela no fogo, eu deixei. Como é que está o jogo hoje? Quem está ganhando? Quem fez o gol? Mas amanhã, será que... Sabe o que é isso? São as aves tentando tirar a semente que eu estou lançando. Dá coceira, dá vontade de ir no banheiro, vontade de beber água, vontade de checar o WhatsApp, vontade de falar alguma coisa que eu tenho que falar agora com a pessoa do meu lado, senão o mundo vai acabar. É um monte de distração. Sabe o que é isso? É o diabo, assim, ó, as aves, querendo pegar a semente que eu estou semeando aqui. A semente não é só o evangelho, também, mas é a palavra de Deus. Sempre que a palavra é pregada, o diabo se opõe e vai querer distrair, criar interrupção, desviar nossa atenção, nosso foco. Vai querer lançar as sementes dele para lhe distrair. Trabalho, escola, faculdade, vizinho, problemas, e isso, e conta para pagar, e aquela coisa. Sabe o que é isso? É o diabo querendo retirar a semente. Ele sempre vai se opor. Se a pessoa, quando a gente vai para evangelizar, se ela for salva, ótimo. Mas mesmo que ela não for salva, você não tem como perder. Não é um mau investimento evangelizar. Algumas vezes a gente sabe evangelizar, eu pergunto para alguém, ou para um grupo, pergunto, ei, houve salvação? Nenhuma. Não tem problema, você fez a sua parte, eu fiz a minha parte. Que é o quê? Sair e semear. Então, se a pessoa salva, se a pessoa foi salva, beleza, todo mundo ganha. Nós ganhamos, Deus ganha e a pessoa ganha. Mas mesmo quando a pessoa não é salva, não tem ninguém salvo, nós também ganhamos. Deixa eu ler para você aqui Ezequiel 3, versículo 18, que está falando sobre a nossa responsabilidade e a nossa contabilidade que nós vamos ter com Cristo. Ezequiel 3, versículo 18. Eu vou ler, caso vocês não são rápidos de gatilhos bastante. Eu vou ler aqui rapidinho. Ezequiel 3, 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Da tua mão. Sabe de quem Deus vai requerer o sangue, entre aspas, das almas que vão para o inferno? De nós que conhecemos o Evangelho. Quem é responsável para levar o Evangelho, salvação para o mundo? Nós. E se nós não levarmos, nós somos responsáveis. Deus vai cobrar de nós. De nós.
Ah, mas é porque... Aí você pode botar qualquer desculpa, justificação, não vai colar. Eu estava muito ocupado. Porque a vida inteira você não teve tempo você não teve tempo nenhum na sua vida. Você não tinha um instantinho, não tinha 1 hora por semana, por mês, por ano. Porque tem crente, e eu digo isso com tristeza, a maioria dos crentes nunca sai para evangelizar. Nenhuma vez em toda a sua vida. É que eu estava ocupado. A vida inteira estava ocupado. Era uma crise, a vida inteira em crise. Eu entendo, tem momentos, doença, crise, problemas, cansaço físico. Eu entendo, e Deus entende, e tudo bem. Mas a pessoa simplesmente falar, não vou, não tem problema, comigo não tem nenhum. Agora com Deus, ele fala que ele vai requerer o sangue da sua mão. Então se você sai para semear e ninguém é salvo, bom, você fez sua parte. Eu saí, eu semeei. Deus não vai requerer, porque você avisou. Eu saí, eu dei do meu tempo, dei da minha vida, eu saí, eu preguei, eu falei, eu fiz a minha parte. Eu avisei. Então é importante sermos obedientes e sair para semear. Mesmo quando cai em solo batido, solo o pé do caminho, onde não dá em nada. Muito bem, segundo tipo, vamos lá, versículo 20. Ainda, Jesus explicando, né? Leu 19, a semente que cai no caminho, e o versículo 20, a semente que cai nas pedras. Diz assim, o que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, esse solo aqui, que é nas pedras, né, nos pedregais, é o solo de quem ouve o evangelho, preste bem atenção, e é salvo. E é salvo. Olha o que fala aqui. Ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Recebe com alegria. Essa pessoa é salva. Mas, devido à angústia e à perseguição, ela se ofende. Ela se escandaliza. Lembrando que essa semente foi a mesma semente que caiu no pé do caminho que os pássaros levaram. É a mesma semente. Aqui não houve salvação. Não houve salvação. Que caiu nas pedras, houve salvação. A pessoa ouviu e recebeu com alegria. Sabemos que ela é salva porque fala que ela recebeu. E com alegria. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, que foi que o solo das pedras recebeu? Com alegria. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então quem crê, recebe. Ele recebeu a palavra. Por que recebeu? Porque ele creu. Se ele creu, ele recebeu, ele foi salvo. Então, essa pessoa que foi salvo, ela logo se ofende. Por quê? Esse foi o problema. Ela logo se ofende. Ela se ofende, versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo. Ela não tem raiz. Por quê? Versículo 20 fala que ela foi semeado em pedregais, nas pedras. Mais uma vez, imagine a cena. Tem um caminho que o semeador anda, aquele solo batido duro, e ele joga as pedras. Vai ter terra boa, como nós vimos, vai ter pedras também. As pedras que são retiradas do campo, muitas vezes colocadas do lado, onde se faz uma espécie de um canteiro, e muitas vezes eram erguidos muros com essas pedras. Tá? Então, muros ou cercas pequenas, geralmente, não eram cercas altas, porque não eram nem cimentadas, eram pedras montadas, amontoadas. Tá? Não tinha cimento, nada assim, era só amontoada. Então, muitas daquelas sementes, algumas caíam nas pedras. O problema é que nas pedras não tem o quê? Solo. Então os pássaros não podiam ir lá e comer porque ela estava entre as pedras. Então os pássaros não tinham como alcançar, diferente daquele que estava perto do caminho, mas os pássaros não levavam embora. Então se você colocar uma semente no lugar entre as pedras, no lugar úmido, no lugar escuro,
aquela semente vai começar a germinar. Aula de biologia. O que é germinar? Começa a sair um brotinho por cima da semente e por baixo começa a sair um começo de raiz. Só que aquela raiz vai ter que encontrar alguma coisa, algum solo. Já fez aquele exercício, vocês jovens aí que geralmente faz na escola. Você pega um milho, um feijão, bota no algodão molhado, aí você vê justamente isso, né? Por cima vai ser uma folhinha e por debaixo vai crescendo as raízes. Pois bem, se não tem algodão, se não tem solo, aquela raiz não vai crescer. Por quê? Porque caiu nos pedregais, não tinha raiz, não tem solo, não tem raiz. E sem raiz, ela acaba o quê? Morrendo. Acaba morrendo. E não tem o desempenho desejado. Sem raízes, ela não produz. Semente precisa de solo. Que solo, pastor? Escolha bem, por exemplo, a igreja que você escolhe. Escolha bem a sua igreja. Escolha uma igreja que tenha solo. Tem muita igreja que não tem solo. Tem muita igreja que é só louvor, entre aspas. Muita igreja que é só louvor, é tambor, é contrabaixo, é dança, é luz piscando. Parece uma discoteca, parece uma boate. Sabe que aquilo é pedregais. Aqui não tem solo. A palavra não é pregada, quando é pregada é bem aguada, diluída, muitas vezes deturpada, ou seja, não é pregada. Ali não tem solo. Um crente, veja bem, eu não sei quantos milhares de pessoas esta igreja, nos últimos 18, 19 anos, já levou a Cristo. São milhares. São milhares. Muitos são salvos, não vão para igreja nenhuma. Mas são salvos. Sabe quem são essas? São pessoas que não vão para igreja nenhuma, querem nas rochas, ou pessoas que vão para alguma igreja que também não tem solo. E elas acabam não tendo solo, não tendo raiz, elas não crescem. São salvação, igual aqui, ó. Receberam com alegria, mas estão sem solo. O solo para uma semente dá água, nutrientes. Tudo vem da semente. Se o crente não tem raiz, não cresce. Não cresce. É o que acontece muitas vezes. Crente sem raízes não dura muito tempo. Isso responde à pergunta que eu falei agora há pouco. Cadê esses milhares de pessoas que levamos a Cristo? Estão em algum lugar. A maioria não estão numa igreja. Menos ainda numa igreja boa. Mas eles estão por aí. Enfiados dentro de alguma pedra, no meio de algum pedregal por aí. Mas estão aí. Fruto? Zero. Crescimento? Zero. Mas receberam com alegria. Tá? Então, sem raízes, a pessoa não cresce, o crente não cresce, e quando vem a angústia e a perseguição, como nós lemos aqui, não é isso? E logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Pouca duração. O caminhar espiritual deles não dura muito tempo. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofendem. Então, quando vem a perseguição, quando vem a angústia, eles abrem. Quando vem o preço de ser um discípulo, quando vem os amigos e familiares se opondo, é sempre assim. Eu passei por isso, você passou por isso. Você recebe Cristo, você quer viver segundo a palavra, você toma decisões. As primeiras e piores perseguições vão vir da sua família. Talvez é seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, sua avó, seu avô, seu cunhado. Vai vir de amigos, vai vir de família, colegas, vão zombar, vão mangar. Aconteceu comigo. A melhor forma de atravessar isso é se manter firme. Você começa a dar espaço e a ceder, eles vão andar e pisotear você todinho. Você começa a abrir mão, por exemplo. Quando nós nascemos de novo, eu e a Simone logo, sabe que era o horário favorito de receber os familiares não a gente receber, mas de familiar vir visitar a gente, adivinha? Hora do culto.
Era tiro e queda. Oi, tudo bem? Eu sou seu primo que eu não vejo há 35 anos. Você não lembra de mim? E eu de você, mas eu venho visitar você hoje, domingo! Nossa, que alegria me dá ver você aqui hoje. Pois é. Quando vem perseguição no trabalho, tu é crente, é? O seu pastor proíbe você. A sua igreja deixa você fazer. Pode não, é? Pois é. Sabe o que é isso? É perseguição e angústia. O crente sem raiz, quando vem a perseguição, quando vem a angústia, sabe o que eles fazem? Não duram, são de pouca duração. Rapidinho eles abrem. Fruto zero. Mas são salvos, receberam com alegria. Só que são de pouca duração. Então sobe aquele brotinho, começa a nascer aquela raiz e morreu por aí. Aquele não era o destino da semente. O destino daquela semente era germinar, era crescer, era subir um caule e folhas de raiz, crescer, afundar e vinha dar fruto. Esse era o destino. Como é o destino do crente. Que dê muito fruto para que glorifiqueis o meu Pai. Esse é o destino daquela semente. Que dê muito fruto. Mas nem sempre dá. Por quê? Não tem raiz. Por quê? Não cai no solo. Caiu nas pedras. Mas recebeu com alegria, era salvo. Só não deu fruto. Muita gente acha que não, esse tipo daí não. Ele não foi salvo. Ele recebeu com alegria, gente. Ele recebeu com alegria. A palavra está dizendo, ele recebeu a palavra com alegria. Foi salvo. Só não durou. Não a salvação, o caminhar cristão, a salvação eterna. Não é que ele foi salvo e perdeu a salvação. Não, ele não durou. Ele recebeu com alegria. Vamos lá. Versículo 22. Essa é a semente que caiu nos espinhos. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse solo representa quem ouve o evangelho, também é salvo, dá certo por um tempo, caminha por um tempo, mas se torna infrutífero. Veja bem, não fala que a planta morre. A planta não morreu. O pé não morreu, o pé não secou. Ele simplesmente ficou o quê? Infrutífero. Até que deu algum fruto, mas se tornou infrutífero. Até que deu lá uns cachinhos de alguma coisa, mas ficou infrutífero. Por quê? Foi sufocada. A raiz fala sobre o quê? Sobre o solo. Sufocar fala sobre o quê? O ar. Sufocado quer dizer o ar. Ficou abafado, sufocado. Se você cobrir uma planta, você sufocar ela tem raiz, ela não vai morrer, mas ela não vai dar fruto. Ela não vai ser frondosa. Ela não vai ficar bonita e cheia. Por quê? Você está sufocando ela, botou um plástico ao redor dela, ela está pegando nutriente do chão, está pegando umidade do chão, do solo. Mas ela não vai cumprir o seu destino, ela não vai vir a crescer e dar muito fruto para glorificar o Pai. Note, e é interessante aqui, a gente vai ter que partir para o grego para a gente entender direito isso daqui. E a sedução das riquezas sufoca a palavra, as últimas duas palavras do versículo 22. E fica infrutífera. Essa palavra fica é a palavra grega ginomai, mas ela é conjugada no reflexivo. Isso quer dizer o quê? Literalmente quer dizer, sufoca a palavra e ela se fica infrutífera. Ela se torna, ela se faz infrutífera. A própria semente, planta agora já crescida, ela se torna infrutífera. Note que uma semente não dá fruto. Aqui está falando sobre algo que cresceu. Houve crescimento, a semente cresceu. Houve um caminhar. Talvez até deu fruto, mas não prosseguiu. Talvez tal pessoa já foi fiel à igreja, a Deus. Talvez tal pessoa já saiu para evangelizar, já levou almas a Cristo. Talvez tal pessoa já teve uma sede pela palavra de Deus, teve uma sede pelas coisas de Deus. Talvez tal pessoa se empenhava em obedecer e seguir a palavra de Deus, mas não mais. A glória e o fruto e o caminhar com Deus é algo que pertence ao passado.
Não mais. No presente. Nós sabemos que tal pessoa é salva porque só os salvos podem dar fruto e só os salvos crescem. Note, aqui não é mais uma semente. Aquela semente que não germinou, ficou infrutífera, ela não cresceu. A semente que não tinha raiz, ela não cresceu. Foi salva, mas não cresceu. Nunca chegou a fazer nada, nunca aparentou nada. Essa agora que caiu nos espinhos, aquela semente cresceu, virou uma planta. Mas nunca deu fruto, nunca cresceu mais, ficou infrutífero. Quem via falava, olha uma planta, não sabia que não dava fruto. Tinha a aparência, só não tinha o fruto. É como aquela figueira que Jesus, certa vez, amaldiçoou. Ela viu uma figueira cheia de folha, foi procurar fruto, não encontrou e amaldiçoou aquela figueira. O interessante de uma figueira é que, especificamente, botanicamente, uma figueira, um pé de figo, é diferente de outras plantas. Das outras plantas, primeiro vem as folhas, depois vem o fruto. Lá em casa temos um pé de manga enorme, um ano inteiro tem folha. Mas só entre novembro, dezembro e janeiro, por exemplo, é que vem o fruto. Sempre assim. A folha, depois o fruto. A figueira não. A figueira começa com o fruto. A figueira começa com o brotinho do figo, as folhas vêm depois. Ou seja, quando Jesus viu uma figueira toda folhada, ele pensou o quê? Aí tem fruto. Quando ele chegou perto, não tinha. Nossa, como Jesus é cruel com as plantas. Não, gente. Estava usando aquilo, os discípulos estavam vendo e entendendo. Ali estava dizendo o seguinte, um crente que tem toda a aparência, tem todas as folhas, mas não tem fruto, é um problema. Você pode ter uma Bíblia tamanho de um barril, você pode usar gravata, dizer paz do Senhor, você vem para o culto, você pode fazer tudo, vai evangelizar. Você tem todas as folhas, mas cadê o fruto? Cadê o fruto? Fruto não é só alma salva, fruto são decisões na sua vida. Fruto é o que você faz para a causa de Cristo. Tudo isso é fruto. E tem muito crente que tem muita folha. Fruto, zero. É isso que está falando. É um crente que um dia cresceu. É um crente que tem a aparência de uma planta, mas não dá fruto. Ficou infrutífero. Por que tal pessoa fica infrutífero? Bom, João 15, versículo 5. Jesus falando, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora que eu quero chegar. Porque sem mim nada podeis fazer. Então é impossível dar fruto, é impossível crescer, é impossível uma sementinha crescer sem Cristo. Então essa pessoa ela era salva, ela simplesmente se tornou infrutífera. Não é mais infrutífera, ou talvez nunca foi. Eu acredito que alguém que nunca foi infrutífero cai na categoria da semente que cai nas pedras. Aqui é alguém que já deu fruto, mas parou de dar. Com o quê? O que foi que sufocou? Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas. Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas. Não se distraia. Com o quê? Com os cuidados deste mundo. A palavra cuidados é a palavra grega merinma. E essa palavra merinma, ela vem de uma raiz, de uma outra palavra, que significa distração. Olha que interessante. Os cuidados da vida é no sentido de as distrações da vida. São coisas que não são necessariamente erradas ou pecaminosas, mas é do tipo assim, eu estou muito ocupado porque eu estou estudando, tenho uma prova, vou passar de ano, estou fazendo pós-graduação, estou fazendo faculdade. Sabe o que é isso? Os cuidados da vida, as distrações. Eu não posso porque eu tenho criança pequena, eu tenho trabalho, É errado ter criança, é errado ter trabalho, é errado estudar. Claro que não. Mas eles podem, se nós não tomarmos cuidados, nos distrair. Não é para você largar a faculdade, pedir demissão, largar a família. Não é para fazer isso. Não é isso que estou falando. Mas os cuidados deste mundo, dessa vida, as distrações. Fica tão preocupado
nas distrações, que não são necessariamente coisas erradas. Pode ser. Tá? Aquela pessoa que fala, eu tenho que casar de todo jeito, tem que casar, porque se eu não casar eu vou morrer, tem que casar. Pronto, casa possivelmente arruína a vida. Por quê? Foi distraído. Você sempre vai encontrar a bênção de Deus, sabe aonde? No caminho de Deus. Você se distrai do caminho de Deus e você sai, você nunca vai encontrar o que Deus preparou para você. Por quê? Você se distraiu, você saiu do caminho. A bênção de Deus está no caminho de Deus. Então, cuidado, porque essas pessoas aqui, tipo de pessoas, elas foram distraídas, elas ficaram infrutíferas devido aos cuidados deste mundo. O que mais? 1 Pedro 5,7. Uma coisa interessante aqui. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é o que Pedro escreveu no capítulo 5, no versículo 7. Tá? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Essa palavra ansiedade é a mesma palavra de cuidados desse mundo. Ter cuidados desse mundo é a mesma palavra. Poderíamos ler assim, lançando sobre ele toda a vossa distração. Lançando sobre ele todos os vossos cuidados. Então você não tem que ficar distraído ao ponto de se sufocar por causa de trabalho, estudo, casamento, criança, enfim. Lance sobre ele. Coloque na mão de Deus. É interessante que ansiedade e cuidados, nenhuma palavra. Nenhuma palavra. O que mais sufocou essa semente? Não se distrai com os cuidados desse mundo, não se deixe seduzir os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas. Eu falei outro dia isso, o ser humano tem uma facilidade muito grande de ser seduzido, enganado, ludibriado por riquezas. Muito fácil. E é isso uma das coisas que sufoca a palavra e nos torna infrutífero. Muito cuidado. Falando em riqueza, Provérbios 23, versículo 5. Porventura, fixará os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Nossa, que lindo, pastor. Qual é o contexto disso? Riquezas. Se você ler ao redor de Provérbios 23, 5, está falando sobre riquezas. E aqui fala, fixará os seus olhos naquilo que não é nada. Sabe o que é riquezas? Nada. Sabe por quê? Riqueza não te compra saúde. Riqueza não te compra alegria. Riqueza não te consegue amizades, não de verdade. Consegue um monte de amigo falso, isso consegue. Interesseiro, isso consegue. Então, riquezas só traz dor de cabeça. Eu sei, traz conforto, uma certa... Traz, mas junto com isso, vem um desconforto, vem uns problemas, vem preocupação, vem falsidade, vem um engano. Então fala, fixará os seus olhos naquilo que não é nada. E diz ainda mais, certamente criará asas e voará ao céu com águia. Ou seja, vai-se embora. E o dia que você morrer, vai ficar tudo. Então você deixa de investir lá para correr atrás daquilo que não é nada aqui. E um dia vai voar e vai lhe deixar na mão. Tá? Então, caminhando rapidamente para o fim, alegria de todos, não se esqueça disso. Só porque você hoje dá fruto, não quer dizer que você sempre o dará. Pode ser que você já deu fruto, mas não dá mais. Pode ser que você está dando fruto hoje, mas amanhã ou depois não dará mais. Como assim? Você pode ser desviado pelos cuidados desse mundo e a sedução das riquezas. Não, pastor, eu estou tranquilo, eu estou frutificando, que é uma beleza. Ótimo, mantenha assim. Vigie, tenha cuidado. Porque só porque frutifica hoje não quer dizer que vai frutificar para sempre. Tá? O diabo vai se opor sempre. Ele vai causar problema, vai trazer tentação. Ele vai tentar que você fique infrutífero. Vai ser, se ele puder levar a semente, se ele puder fazer com que alguém ouvindo aqui a mensagem hoje, está pensando naquilo ali, vai para casa... Ô irmão, o pastor pregou o que hoje? Rapaz, foi da Bíblia.
Tenho certeza, foi da Bíblia. Isso eu tenho certeza, ele pregou da Bíblia. Sim, mas foi sobre o quê? Aí também já é demais, né, irmão? Quer que eu lembre, pastor Praiô? Sabe o que é isso? As aves já vieram, já levaram. E toda vez que a palavra é pregada, ele quer evitar que você sequer lembre, receba. Se receber, que não cresça, que fique como nas pedras. Se cair nos espinhos, vou até crescer, mas ele vai trazer perseguição, ele vai trazer tentação, ele vai se opor, para que você não continue dando. Se deu, para de dar. Se nunca deu, fique sem dar. Ele vai lutar para isso. É os espinhos. É aquela que cai nos espinhos. Aquela pessoa que se preocupa mais com esta vida, com o que é do céu, é a pessoa que está nos espinhos. Olha que interessante que Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe o que quer dizer isso? Se o que nós esperamos e se o que nós buscamos e servimos e recebemos de Cristo é só nessa vida, somos mais miseráveis do que todos os homens. Por quê? Porque o nosso alvo deve ser no alto. O nosso olhar deve estar na nossa cidade celestial, nosso destino celestial. E se nós, filhos de Deus, salvos, estamos vivendo assim, olhando só para o chão, olhando para essa vida, não estamos olhando para o alto, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque em nós deve haver um anseio, em nós o Espírito Santo vai ficar entristecido, extinguido, e nós vamos ficar incomodados que nós não estamos fitando, olhando o nosso lar celestial. E aquilo vai nos minar a alegria, vamos ser miseráveis. Os mais miseráveis. Por quê? Porque nossa cidadania, o nosso destino não é aqui, é lá. Mas se a gente só olhar para cá, Deus fala, são os mais miseráveis. Ah não, pastor, eu só olho para aqui para a terra e eu não sou miserável, eu estou feliz da vida. Cuidado com o que falas. Você está insinuando então que você não é salvo. Se você está perfeitamente contente e não olhar para o alto, só olhar para esta vida, só esperar em Cristo para essa vida, e aquilo está tudo bem, e você não está miserável, não está triste, algo está errado. A equação não está fechando. Alguma coisa está fora. Esses últimos dois tipos de crentes, o da pedra e dos espinhos, eles receberão poucos ou nenhum galardão no céu. Mas vão estar no céu. Eles foram salvos, mas não deram fruto, ou deram pouco fruto. Mas foram salvos. Tem muita gente, eu não sei como chego nessa conclusão, uma vez você lê a palavra e os termos usados, que tais pessoas equivocadas falam, não. Caminho, perdido. Pedras, não foi salvo, perdido. Espinho, não foi salvo, perdido. Só foi salvo o último que caiu em solo bom. Só eles foram salvos. Eu acabei de mostrar por que não é. Tá? Caiu nas pedras, recebeu com alegria. O outro cresceu. Só que sufocou. Bom, você sufocou a semente? Não, você sufocou a planta. Então cresceu. Se cresceu, teve salvação. Só não deu fruto. Então, o primeiro não é salvo, não foi salvo, olhando da perspectiva de salvação. Os outros dois foram salvos, não deu fruto. Agora o último, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende e dá fruto. Então ele ouve e compreende. Quando você compreende, aí você recebe. Diferente daquele que ouve, mas ouve a mesma semente, mesma coisa. Agora não. Você não entendeu, não compreendeu nada você. Eu não perdi meu tempo, você perdeu o seu meu tempo, você não entendeu nada. E dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30. Este é o solo da pessoa que ouve, é salvo e dá fruto. Ele ouve e compreende. Diferente do outro que ouviu, mas não compreendeu. Então não tem como alguém ser salvo sem entender o que é a fé. O que é fé?
Fé é o quê? É saber, crer e confiar. Então, o primeiro, ele nem entendeu que cai no caminho, ele não entendeu. Então não recebeu. Não creu. Creio que ele não entendeu? Não. Os outros receberam, porque entenderam. Tá? E esse aqui deu fruto. Ou seja, entendeu, recebeu e produziu. O que Tiago falou sobre a fé? A fé sem obras é o quê? Morta. A semente sem fruto não tem. Tá? Então, esse é o fruto, o que caiu na terra boa. Agora, evangelizadores, prestem atenção à importância de entender, de compreender. Por isso que não adianta você chegar para alguém, fulano, vem cá, eu quero falar com você sobre Jesus. É o seguinte, somos todos pecadores e nós vamos todos para o inferno porque nós merecemos, que nós somos pecadores. Jesus nos ama, morreu por nós na cruz e ele ressuscitou ao terceiro dia, como prova que não tinha pecado, e ele oferece salvação. Ok? Faz o seguinte, quer ser salvo? Faça assim. Pronto, você foi salvo. Muito culto. Quem quer receber Cristo? Levanta a mão. 1, 2, 20 mil. Pronto, 1000 receberam Cristo. Gente, sem você entender o Evangelho, pode levantar a mão, baixar a mão, sentar, ficar em pé, rolar no chão, pode fazer o que quiser. Sem entendimento. Então não adianta você só chegar lá e regurgitar o Evangelho, recitar o Evangelho. Você precisa explicar, você precisa observar, checar. A pessoa está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, muito comum isso. Você nunca vai salvar alguém sem antes perder aquele alguém. Como assim, pastor? Se a pessoa não chegar à realização que ela é perdida, que ela vai para o inferno, se você não conseguir chegar a esse ponto, não prossiga. Não prossiga. Se a pessoa não entender, não perceber que ela é uma pecadora, não tem como. A pessoa precisa entender. E você tem que estar vendo se a pessoa está entendendo. Observar a reação da pessoa, o semblante da pessoa. Se a pessoa não entende, não compreende, não reconhece que ela é uma pecadora, como é que ela vai ser salva? Não tem como. Então não basta simplesmente a pessoa ouvir. Não. Tem que ouvir e compreender. Lembre o que fala aqui, olha. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno. Ouvindo, aquela pessoa, aquele solo, vai do caminho, a pessoa o quê? Ela ouviu, não resta ouvir. Aquela pessoa que veio as aves e levou embora, ela ouviu. Ela só não entendeu. Então não adianta a pessoa ouvir o evangelho da sua boca, ela precisa entender o evangelho. Tem que ser explicado, e nem toda pessoa vai ser do mesmo jeito. Vai usar exemplos, perspectivas, mas você tem que perceber, você tem que assegurar que a pessoa está entendendo. Eu já tive o desprazer, a infelicidade, não no Brasil, de evangelizar com alguém em outro país, e ouvir a pessoa simplesmente recitar o evangelho. Ela recitou o evangelho, não houve interação nenhuma com a pessoa. A pessoa não fez nada, ele recitou o evangelho e falou, posso orar por você? A pessoa falou, claro. Quem é o pagão que vai dizer, não ore por mim? Ok. A pessoa ficou em pé, ouviu a recitação do evangelho, ouviu, não entendeu nada. A pessoa então orou por ele e decretou, você está salvo. Eu olhei assim, eu falei, peraí. Como que a pessoa foi salva? Isso é ganhar almas. Isso não é ganhar almas. Isso é, por falta de uma expressão melhor, uma palhaçada. E o problema é que fala, você agora está salvo. Sabe o que é triste? Quando chega alguém sincero para falar com a pessoa, não, eu já fiz isso. Eu fiz isso. Na passada veio aqui um cara e falou evangelho e orou por mim, eu sou salvo. Agora aquela pessoa acha que está salva porque ouviu o evangelho. Ninguém é salvo porque ouve o evangelho. A fé vem pelo ouvir? Sim. Mas você tem que entender que está ouvindo. Então não adianta só ouvir. Nós prossigamos. É importante. Resumindo, note que nem todos deram fruto igualmente.
né? Nós lemos aqui no final do versículo, e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outros 30. Nem todo mundo vai dar o mesmo fruto. Um vão dar mais, um vão dar menos, um vai dar um fruto diferente do outro, mas dá fruto. Você não precisa ficar se comparando com... Se preocupe em dar fruto. Uns vão dar mais, uns vão dar menos, mas o importante é que dê fruto. E mesmo quando não dá fruto, a pessoa ainda pode ser salva, como nós vimos. Se não entendeu, depois você vai lá, escuta a mensagem, volta e ouça 50 vezes, se for necessário, as referências que usamos aqui. Mas nem todo mundo vai dar o mesmo fruto. Uns vão dar mais, uns vão dar menos. É como lá em casa. A irmã Simone, nós trouxemos dos Estados Unidos sementes de couve de Bruxelas. Quem sabe o que é couve de Bruxelas? Couve de Bruxelas parece um repolhozinho pequenininho. E plantou lá, plantamos um monte de semente. Tem umas plantas que estão grandonas, já vão começar a dar fruto. Outras estão menores, outras estão pequenininhas. Tudo foi plantado igual. Agora note, no mesmo solo. Nenhuma caiu no caminho, nenhuma caiu no espinho, nenhuma caiu nas pedras. Tudo no mesmo solo. O solo foi afofado, foi adubado, aguado, tudo por igual. Tem umas plantinhas assim e umas assim. Mesma semente, mesmo solo. Uns vão dar 100, uns vão dar 60, uns vão dar 30. Mas vão dar fruto. Então a nossa preocupação deve ser essa. Em frutificar. Que é para isso que Deus nos deixou aqui na terra. Para dar fruto e glorificar o nosso Pai.